Bom, então, diabetes fraquinha, acabei de falar para vocês, isso não existe. É isso? Não quer dizer que você tem que fazer uso de insulina, que o seu diabetes é mais forte do que o outro. Isso não existe. Então, diabetes fraquinha não existe. Pior tipo de diabetes, né? As pessoas ficam assim, não, o pior tipo de diabetes é tipo 1, que tem que tomar insulina, aquele que toma insulina é o pior tipo de diabetes. No final aqui eu vou responder para vocês qual é o pior tipo de diabetes. Mas vamos ver primeiro qual é a diferença de um para o outro. A gente tem 3 principais tipos de diabetes. Diabetes gestacional, que é aquele que acontece quando a mulher está grávida, nunca teve diagnóstico de diabetes, lá pela 28ª semana, devido aos hormônios da gravidez. Aumenta a resistência insulínica, então ela desenvolve, ela pode desenvolver uma hiperglicemia que pode chegar a ser diabetes gestacional. Número 1, a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, o sistema de defesa do organismo, ele simplesmente não reconhece mais as células beta do pâncreas e destroem as células que são as responsáveis pela produção e secreção de insulina pelo nosso organismo. E o diabetes tipo 2, que é uma doença progressiva, que começa com uma resistência insulínica, pode acontecer o seguinte, meu pâncreas pode produzir uma insulina em quantidade menor, pode produzir uma insulina que não desempenha o papel dela corretamente, ou pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso aí pode acontecer quem tem diabetes tipo 2. Agora, diabetes fraquinha não existe. Uma vez feito o diagnóstico, gente, diabetes não tem cura, tem controle. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas pessoas conseguem fazer o controle apenas com um comprimidinho, né? Ou outras pessoas não conseguem, precisa partir para outras medicações injetáveis, como os análogos de incretina, ou até mesmo tem hoje na mesma caneta análogo de incretina com insulina, ou até própria insulina basal e insulina ultra rápida, né? Então, não existe diabetes fraquinha. Existe diabetes controlada e diabetes descontrolada. E o pior tipo de diabetes é o diabetes descontrolado. Esse é o pior, porque as consequências são muito graves. Diabetes é uma doença que causa a incapacidade de pessoas em idade produtiva. Pode levar à perda de visão, pode levar a amputações, pode levar aos homens à impotência sexual, para você ter ideia, tá? Diabetes é uma doença, não é uma doença, é uma condição em que vem com comorbidades. Comorbidade é uma palavra que todo mundo aprendeu nos últimos 2 anos, né? Porque comorbidades são aquelas outras doenças que vêm junto com uma outra, né? Então, diabetes te traz várias comorbidades. Na verdade, diabetes não mata. O que mata são as comorbidades que o diabetes provoca. Então, pode ter AVC, pode ter um infarto, né? Pode ficar na máquina de hemodiálise. Vocês sabiam que 30% das pessoas que estão na máquina de hemodiálise, elas estão ali devido a problemas com diabetes, a hiperglicemia? Exatamente, existem essas estatísticas. Vocês sabiam que, em 2018, eu vou contar uma história para vocês aqui agora. Em 2018, eu era coordenadora do grupo de trabalho de diabetes no Conselho Federal de Farmácia, e nós conseguimos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, fazer um grande rastreamento para ver quantas pessoas no Brasil estavam em risco, percentual, né? Estimar quantas pessoas no Brasil estavam em risco de desenvolver diabetes tipo 2, tá? Nesse rastreamento, nós usamos quem? Os farmacêuticos. Foram mais de 1.000 farmacêuticos envolvidos nessa história. Então, olha como é importante o farmacêutico. O farmacêutico está ali, ele é o profissional de saúde que está mais próximo da população, né? Então, a gente foram mobilizados mais de 1.000 farmacêuticos em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal, tá certo? Foi feito um trabalho de estatística para não deixar nenhum estado fora, né? E também quantidade de pessoas que a gente precisava para ter uma amostra significativa. Nós conseguimos 17.000 pessoas que fizeram teste de ponta de dedo, né, glicemia capilar, fizeram medida de cintura abdominal, tá certo? Foram pesadas e foi aplicado um questionário, que é uma ferramenta que já está em português do Brasil, que a gente pode utilizar dentro da nossa farmácia, ou dentro da farmácia pública também, que é o FINDRISC. Essa é uma ferramenta que você pode usar para ver se essa pessoa está em risco de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Conclusão que chegamos, depois que analisamos os dados, né, lá em 2019, a gente publicou esses dados no Congresso Brasileiro de Diabetes de Natal, nós chegamos à conclusão que 18,4% das pessoas com diabetes, 18%
18,4% da população brasileira estava em risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, essas 17 mil pessoas não têm diagnóstico prévio de diabetes, tá? Elas não têm um diagnóstico prévio de diabetes. Com a questão da pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas que desenvolveram Covid, que tiveram Covid, desenvolveram diabetes. Então, esse número, essa prevalência deve estar muito maior. Hoje a gente precisa fazer um novo trabalho, né, para ver como é que está. Porque a gente sabe, já tem trabalhos hoje falando que muitas pessoas que desenvolveram Covid também desenvolveram diabetes e não faziam parte nem do grupo de risco, para você ter ideia.